Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 48, uma história linda, e eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, compartilhando, André, dessa história muito familiar, muito íntima, mas que traz algumas lições para nós também. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 48, eu estou com a NVI aqui, essa palavra de Deus maravilhosa. Aleluia, aleluia. Acharam? Vamos compartilhar então juntos da leitura. Leia aí comigo, acompanhe na sua Bíblia, ou vai ser projetado aí para você acompanhar. Diz assim a partir do versículo 1 do capítulo 48 de Gênesis: Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu-se suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efratá. E eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa manhã gloriosa, pela rica oportunidade de estarmos aqui, de abrirmos a Tua palavra, podemos ouvir textos lindos, como do salmista Davi, no Salmo 103, e agora, Senhor, uma história linda, familiar, tão maravilhosa, que nos traz lições também para hoje, ó Pai, para que nós, como Teu povo, também possamos viver uma vida abençoada. Então que o Teu Espírito Santo flua de uma maneira gloriosa nessa manhã, que o Senhor nos use conforme o Teu querer, que aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, me impulsionando a ministrar essa mensagem, possa agora chegar ao coração de cada um que está nos acompanhando pelo campus online, ou aqueles que estão presentes nessa manhã na Tua casa. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir de uma maneira sobrenatural, e que saiamos aqui abençoados, melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um pouquinho recapitulando a história de Jacó. Jacó é filho de Isaac com a sua esposa Rebeca, e então nasce desse casamento de Isaac e Rebeca gêmeos, como eles se chamavam, Esaú e Jacó. E olha, interessante que desde o ventre eles já disputavam quem nasceria primeiro, quem seria o primogênito. Entre Esaú e Jacó, ainda no ventre de Rebeca, eles já começam a luta para saber quem seria o primogênito. Porém, quem nasce primeiro é Esaú, ele é o primogênito. Mas atenção, porque Jacó nasce colado, grudado no calcanhar do seu irmão. Tamanha era a vontade dele de nascer primeiro. Muito bem, eles vão crescendo, desenvolvendo, Esaú, Jacó, brincando na casa de Isaac com Rebeca, né, Zara? E eles vão crescendo, se tornam homens. Um dia, e olha, Esaú tinha a habilidade da caça.
Todo mundo aqui já sabe, só estou dando uma recapitulada na história, para que a gente entre agora nesse momento do texto. Então, Esaú tinha uma habilidade, ele era caçador, enquanto Jacó tinha uma habilidade, e essa habilidade mexe com cada um de nós aqui, eu tenho certeza. Ele tinha uma habilidade na cozinha. Eu acho que ele tinha um tempero ali que mexia ali com a fome das pessoas, o apetite, viu, Tião? E então um dia Esaú vai caçar e aí volta cansado dessa caça. E o que ele encontra ali? Jacó preparando um guisado delicioso ali, cheiroso. A habilidade de Jacó, e olha, por isso que eu digo, use as habilidades que Deus te deu, não enterre elas não. Se Deus deu habilidade para você cantar, cante. Se Deus deu habilidade para você tocar, toque. Se Deus deu habilidade para você interceder por alguém, interceda. Se Deus deu habilidade para você ministrar, ministre. Se você tem uma habilidade para fazer visita, faça. Se você tem habilidade para evangelizar, evangelize. Use aquilo que Deus te colocou como habilidade. Jacó não perdeu a sua oportunidade de usar a habilidade. Fez aquele guisado maravilhoso, cheiroso, e aí chega Esaú cansado e com fome. Como daqui a pouquinho nós estaremos também, né? Daqui a pouquinho, meio-dia um pouquinho, aquela fome bate, aí você chega em casa, sente aquele cheirinho, é lógico, você já quer sentar à mesa e encher o prato. Assim foi com Esaú. Mas Jacó usou de uma artimanha ali, inteligência e a sua habilidade para dizer: olha, é o negócio seguinte, você quer comer? Eu quero, me dá aí. Não, pera aí, não é já que você vai comer não. Tá cheiroso? Tá. O tempero tá gostoso? Deve estar, porque o cheiro tá maravilhoso. Muito bem. Abriu o seu apetite? Meu Deus, estou com uma fome que eu como esse caldeirão todo. Então é o seguinte, tá fácil, vamos negociar? Eu estou aqui, meu tempo está sendo gasto aqui, eu estou usando a minha habilidade, meus talentos. É o seguinte, se você quiser comer dessa comida aqui, eu te entrego, mas você vai me passar o direito de ser o primogênito. Eu quero ser o primogênito, eu quero esse título de primogênito. Aí Esaú diz assim: mas o que vai me adiantar esse título? Eu quero comer. Achando que era fácil, assim, olha, eu dou o título para ele, mas eu continuo como Esaú primogênito, né? E vou comer esse guisado aqui maravilhoso, cheiroso, vou saciar minha fome. E assim ele fez. Pois não, está trocado, eu dou a minha primogenitura para você e você me passa essa panela de comida. Comeu, passaram-se tempos, Isaac está bem velho, e aí Rebeca, juntamente com Jacó, vão lá, e aí todo mundo já sabe, colou pelos em Jacó, como se fosse Esaú, porque ele era peludo, e passou o cheiro de Esaú em Jacó, e aí foi lá e recebeu a bênção do primogênito. Aí Esaú queria matar Jacó, e Jacó fugiu. Resumindo, chega um dia que Jacó agora precisa reencontrar com o seu irmão Esaú. E Jacó começa a caminhar e deixa para trás, atravessa o rio, e no vale de Jaboque, ou no val de Jaboque, vale ou val, ele tem um encontro ali com Deus. Aleluia. Que maravilhoso é quando nós temos um encontro com Deus, irmãos. A história tem que mudar. Quando a gente tem um encontro com Deus, a história muda. Não é o título que a gente recebe por ser filho de crente, ou porque eu estou na igreja desde pequeno, ou porque eu sou filho de pastor como eu. Não, é o encontro com Deus que muda a nossa história. É o encontro com Deus que promove transformação. E ali naquele val de Jaboque, Jacó luta com Deus. E a noite toda, Lena, ele luta, e ele não solta, e vai chegando de manhã, e aquele homem representando Deus ali, diz: olha, você precisa me soltar. Não, eu não solto. E aí tocou nas juntas, e aí chegou o momento que ele diz: olha, eu só solto se você me abençoar. E então
Deus diz assim: a partir de hoje, porque você lutou com Deus, porque você prevaleceu, não desanimou, não desistiu, não soltou, porque desejava a sua bênção. Meu irmão, isso já é uma lição. Nós temos que perseverar, nós temos que lutar, nós temos que agarrar a nossa bênção. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, o que você quer receber de Deus, mas a lição é essa: persevere, lute, agarra, para que você possa viver a bênção de Deus na sua vida, porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Aleluia, aleluia. E então dizer: só que a partir de hoje o seu nome será mudado. Você não chamará mais Jacó, usurpador, mas a partir de hoje você se chamará Israel. Está lá em Gênesis 32 e confirmando em Gênesis 35. Você chamará Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Aleluia. Que transformação. Jacó para Israel. História linda. História maravilhosa desse homem que trabalhou 14 anos para se casar com Raquel, porque o seu tio Labão negociou com ele 7 anos de trabalho para que ele pudesse casar com Raquel, porque os olhos de Raquel mexeram com o coração dele. Ele olhou e viu Raquel e se apaixonou por ela. Disse: eu preciso casar com essa mulher. Foi lá negociar com o seu sogro Labão, diz: olha, trabalha 7 anos de graça para mim aí, que eu te dou ela para o casamento. Ele trabalhou, quando chega a 7 anos aí, quem que o sogro entrega? A mais velha, Lia. E aí ele foi reclamar, disse: olha, trabalha mais 7, seu trabalho, porque essa mulher mexeu com o meu coração e eu luto por ela. Por mais 7 anos ele trabalhou, 14 anos Saul, para conquistar a sua esposa Raquel. E aí nasceram seus filhos. E entre os seus filhos, Alessandro, nasceu José. Amém? Você lutou também, não lutou? Foi, benção, eu conheço o lugarzinho lá. Durante a sua caminhada, o seu casamento, nasceram filhos, e um desses filhos, ele colocou o nome de José. Aí nós entramos nessa história porque você também conhece a história de José. Um menino querido pelo pai, zeloso, temente a Deus, que teve um sonho de Deus, e ele conta esses sonhos para os seus pais, e os seus irmãos ouvem, e aí já eram incomodados com José, já batiam ciúmes de José. Agora esses ciúmes também se tornam em ódio, em raiva. E um dia o pai Jacó manda José ir ter com seus irmãos, e todos agora conhecem a história de José. Os irmãos conspiram em matá-lo, jogam-o numa cisterna. Rúben intervém e diz: não vamos fazer isso, porque viam ali uma caravana de compradores e escravos, uma caravana. Tiram ele da cisterna, vendem ele, e enfim José vai para o Egito. José está no Egito, Deus está com ele, ele vai para a casa de Potifar. Deus abençoa aquele lugar. Potifar coloca ele como administrador da sua casa, dos seus bens. Há uma conspiração mentirosa de que ele desejava a mulher de Potifar. Ela mente, e acusado por mentira, ele é lançado na prisão. Na prisão ele revela os sonhos do copeiro e do padeiro. Diz: olha, não esqueçam que eu estou aqui quando vocês estiverem lá. E aí o que aconteceu? Esqueceram José na prisão, mas Deus estava com ele. Deus jamais esqueceu de José. Deus tinha propósito para a vida de José. Assim como Deus jamais esquece de mim, Deus jamais esquece de você. Deus tem propósito para a minha, Deus tem propósito para a sua vida. Aleluia. Não importa o tempo, o propósito de Deus vai se cumprir, porque planos de Deus jamais serão frustrados.
Aleluia, aleluia. E olha, eu quero te dizer com muita segurança, há processos, né? José passou por processos, mas Deus sempre esteve com ele. Talvez você esteja em processos, mas vai chegar ao fim para que você tome posse da sua vitória. E Deus no processo nunca vai deixar de te fortalecer para você chegar ao produto final que Ele tem para a sua vida. Nunca Deus vai te deixar. Tem propósito, Ele está com você no propósito. Ele está segurando a sua mão, te sustentando, te dando forças. Eu estive visitando a irmã Hilda, ela está ali, né, recuperando de uma cirurgia, está numa cama, não pode se mexer. Mas eu disse assim, são processos que ela está passando. Ela já teve alguns processos. Ela já teve um AVC, Deus esteve com ela. Ela já teve um problema com uma ferida muito profunda, que até o nosso querido irmão, o presbítero Antônio, ajudou ali, mas cicatrizou, processo doloroso, e olha, demorou o processo. Depois quebrou o joelho, outro processo, e agora recuperando o joelho, cai no banheiro e quebra o fêmur, bem aqui nas juntas, e aí precisou passar por cirurgia, agora está num novo processo. Mas conversando com ela, e ela disse isso com muita segurança também, processos difíceis, dolorosos, ficar numa cama não é fácil, porém ela disse que Deus sempre tem fortalecido ela nos seus processos. Assim é comigo, é com você, Deus sempre vai nos fortalecer nos processos da nossa vida. Assim como José, que lá na cadeia, onde ele estava, Deus vai honrando, vai abençoando, ele fica esquecido, mas um dia, aleluia, ele revela o sonho de um rei. E aí ele acorda na prisão, e naquele mesmo dia ele vai dormir no palácio, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Passaram-se tempos, mas os planos de Deus se cumpriram na vida de José. Agora José é governador do Egito. Imagina, um país tão maravilhoso, próspero, que as nações dependiam do Egito. Quem é governador lá? José. Quem tem um lugar de honra nesse governo? José. José está ali e ele é abençoado e ele abençoa a sua família. Por quê? Ele manda chamar o seu pai e os seus irmãos. E eles vêm morar também agora no Egito, aonde José era governador, aonde José era uma pessoa importante, conhecida e querida pelo povo, porque através daquilo que Deus revelou a ele, eles foram poupados da morte, porque souberam guardar no tempo da fartura para viver agora no tempo da escassez. Olha, meu irmão, minha irmã, você, hoje nós estamos num culto de família, fique atento, porque Deus sempre vai nos revelar, há tempos de fartura, há tempos de escassez, mas como diz Paulo, eu sei viver em todos eles, porque Cristo o Senhor, Ele me fortalece, Ele vai dar sabedoria para você viver na abundância, Ele vai te dar sabedoria para viver na escassez, e Ele vai te fortalecer em ambos os momentos, assim como Paulo também foi fortalecido. Ele te dá sabedoria, viu? Se hoje você está vivendo na bonança, aproveite a sabedoria de Deus, porque pode chegar momentos de escassez, e aí você terá recursos para fazer a diferença, porque você realmente é diferente. Você está debaixo de um cuidado de Deus, da proteção de Deus e da direção de Deus. Amém? Você crê dessa maneira? Aleluia! Que você está debaixo do cuidado, da direção e da proteção de Deus? Aleluia, aleluia, e Deus vai te abençoar, meu irmão. Glória a Deus por isso, não temas o amanhã. Deus está cuidando de cada detalhe, Ele já está lá. E Ele sabe que você vai chegar e de que maneira você precisa dEle. E Ele vai cuidar de você, aleluia. Ele tem cuidado de mim, eu posso testemunhar isso. Como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem cuidado da minha família. E assim, faz muito mais do que a gente pode até pedir mesmo ou pensar. Esse é o cuidado de Deus. E José então está ali governando no Egito. Jacó recebeu para morar um lugar maravilhoso, um lugar que ele podia cuidar do seu rebanho, porque era um lugar adequado para pastor. Para vocês verem como é que José foi tão abençoado, porque ele abençoou a família dele. Eles foram para um lugar aonde era adequado para que eles pudessem
está cuidando de rebanho. E Jacó está lá, e o tempo vai passando. E um dia, aí nós entramos agora no texto, um dia, Kleber, chega a notícia para José: olha, seu pai não está muito bem. Ele, como um filho que honrou o pai, amoroso, que deu ao pai a condição de morar num lugar adequado, muito bom, recebe a notícia, e como um filho que honra o pai, o que acontece? Se você honra o seu pai e diz: olha, seu pai não está muito bem, o que acontece? Eu me lembro direitinho, um testemunho meu, de que eu estava em casa, morando aqui no ano de 2012, quando meu pai me ligou. Ele estava em Santo André com o pastor Joás, e ele me ligou. Ele tinha ido fazer uma viagem com o pastor Joás até Santo André, ele ia visitar a irmã dele, alguma coisa, ele estava lá. De repente ele me liga, era umas 11 e pouquinho da manhã: olha, o que você está fazendo? Eu falei: estou aqui na Estiva. Olha, se você puder vir aqui em Santo André, o pastor Joás tem os seus compromissos, eu não quero atrapalhar, mas desde ontem eu estou passando muito mal, estou com uma dor terrível, não sei se é cólica de rim, você não pode vir aqui me buscar? Eu falei: pai, agora. Desliguei o telefone, peguei o meu carro, abasteci, fui a Santo André, encontrei com ele lá, e ele não estava bem. Fomos para o hospital, passamos ali a tarde inteira. Eu cheguei, era mais ou menos umas 2 horas lá. Passamos a tarde toda, entramos na noite, fizemos todos os exames que tinha, ultrassom. Ele foi medicado, deram ali para ele remédios para amenizar a dor. E ele disse assim: olha, vá para casa, leve o seu pai, mas amanhã você procura o médico responsável por ele. Não quiseram alarmar, não quiseram falar nada, deram a medicação. E aí nós chegamos de madrugada já naquele dia, levei meu pai para a casa dele. No outro dia ele foi ao médico. O médico, olhando os remédios que haviam sido prescritos, diz: olha, toma eles pelo período que foi prescrito, e aí quando terminar, se não melhorar, você me procura, porque aí é a necessidade de nós examinarmos e investigarmos melhor. Aconteceu aquilo, meu pai tomou toda a prescrição no período que foi prescrito, e as dores não melhoraram. Ele voltou ao médico e disse: olha, então a gente tem que investigar, porque essa medicação, ela deveria trazer o alívio dessa dor que você está sentindo. Resumindo, foi detectado um câncer violento que em poucos meses ceifou a sua vida. Mas nós, eu, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, nunca deixamos de estar ao lado do meu pai, com amor, com carinho, com dedicação, com zelo, sempre ao lado dele. Ainda a sua última noite de vida, eu passei com ele, não foi uma noite fácil. O último dia da vida dele, toda a família passou com ele, inclusive muitos irmãos da Estiva estiveram com ele lá. Porque a Bíblia diz: você quer ser abençoado na sua vida, você quer viver feliz e por muitos anos, honre seu pai e sua mãe, para que os seus anos sejam longos e abençoados. E olha, honre sempre. Ah, mas a minha mãe já está velhinha, eu também já estou de avanço de idade. Honre seu pai e sua mãe por toda a sua vida. É um mandamento com promessa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. E nesse texto nós vamos ver isso. Então José, quando recebe a notícia, Milton, ele pega os seus filhos Manassés e Efraim, Manassés o primogênito, Efraim o caçula, diz: agora nós vamos então até a casa do meu pai, vamos lá visitar o vovô, porque ele não está bem, nós precisamos ver como é que ele está. E ele vai até a casa de Jacó. Eu fiz uma pergunta aqui quinta-feira e vou repetir. Olha, Jacó morava onde? E eu já disse, ele morava no Egito. Jacó não morava fora do Egito. Jacó continuou morando no Egito depois que ele foi recebido por José. Porém, o Egito representa para nós hoje o quê? O mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós estamos inseridos, para nós, que fomos chamados por Deus, escutamos a sua voz e o aceitamos. Aceitamos ser conduzidos por Ele, porque Ele tem chamado a todos, Ele não quer que ninguém se perca.
A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ouvir o seu chamado, nem todos querem escolher andar com Ele, mas o chamado dele é para todos, mas aqueles que entendem esse chamado e escolhem agora andar com Ele, é chamado o seu povo, é chamado o Israel de Deus. Eu e você, meus irmãos, que atendemos um dia o chamado dele, compreendemos que a nossa vida sem ele não tem sentido, que nós precisamos dele para que nós possamos viver aqui um dia, estarmos na eternidade. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, ou também nós somos o povo de Deus, nós somos Israel de Deus. Eu não estou discriminando ninguém, porque hoje todos podem ser chamados filhos de Deus, todos podem ser escolhidos, todos podem fazer parte do Israel de Deus, se aceitarem andar com Cristo Jesus. Não porque eu sou melhor ou pior, o convite é para todos hoje. Se você deseja também de ser um povo de Deus, escolha andar com Jesus. Se você quer também esse título de ser o povo de Deus, o Israel de Deus, escolha andar com Ele, irmãos. Ainda hoje tem possibilidade, hoje ainda tem convite, hoje ainda você pode se tornar Israel de Deus. Aleluia! Ter a sua vida transformada, assim como Jacó, e assim como a minha vida também foi. E então Jacó está morando no Egito. Mas a primeira lição que a gente tira disso é que Jacó morava no Egito. Em volta da sua casa, todo o território era egípcio. A cultura ao redor da sua casa, irmãos, era toda do Egito. Em volta da sua casa, eles tinham centenas de deuses. Em volta da sua casa, eles viviam conforme a cultura do Egito. Mas dentro da casa, havia o príncipe de Deus. Dentro da casa, havia um que era povo de Deus. Qual lição, meu irmão, minha irmã? Não importa o que esteja ao redor da sua casa, o bairro, a rua, a cidade, quem é seu vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás, o que eles fazem na sua direita, o que fazem à esquerda, o que fazem na casa da frente, não importa. O que importa é que dentro da tua casa exista alguém que teme o Deus Todo-Poderoso, que serve a Ele, que diz: aqui quem reina é o Deus de Israel. Aqui quem reina é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Não importa se do meu lado direito alguém não crê nesse Deus, não importa o que estão fazendo à minha esquerda, importa é que dentro da minha casa o Senhor é o Senhor, Deus eterno e poderoso que reina. Eu sou povo dele, aqui é a habitação do meu Deus, porque Ele está em mim. Não importa o que as outras famílias estão fazendo, aqui dentro é território do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a culpar sistemas. Porque o sistema faz isso. Porque o sistema faz aquilo. Porque meu vizinho faz isso. Ou porque meu outro vizinho faz aquilo. Meu irmão, a sua casa tem que ser como a casa que Josué declarou em Josué 24:15. Eu não sei se vocês têm outros deuses amorreus, eu não sei o que vocês vão decidir além do rio. O que eu sei, a decisão já está tomada, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Dentro da minha casa nós serviremos ao Senhor. Não tem sistema, não tem governo, não tem amizades, não tem nada que possa tirar de mim uma certeza. Aqui dentro da minha casa, nesse lugar privado que Deus me colocou, pode em volta ser Egito, mas aqui é a casa do príncipe de Deus. Aleluia. Não importa o que os parentes vão pensar ou dizer,
Não importa o que os colegas de trabalho ou de escola vão dizer, aqui dentro continua sendo a casa de alguém que Deus transformou a sua vida. Não deixe, meus irmãos, que o Egito domine a sua casa. Você quer viver feliz, quer viver abençoado, quer chegar ao fim da vida como Jacó, o Israel transformado? Declare que o território em que você está, e não estou querendo dizer se a sua casa é janela blindex, ou de alumínio, ou de madeira, ou simples casa, se é de 4 quartos, 5 quartos, suítes, banheiras, se é pintada, se não é pintada, se foi rebocada ou não foi rebocada. Eu não estou falando dessa casa. O que eu estou dizendo é que o ambiente não seja influenciado pelo Egito, porque às vezes a gente começa a trazer o Egito para dentro de casa. Coisa simples. E eu falei aqui na terça-feira de assembleia, vou repetir hoje, falei para os nossos músicos na sexta-feira de uma forma bem resumida. Sabe, existem 2 caminhos somente: o caminho da santificação e o caminho do pecado, não tem o meio termo. Ou você anda pelo caminho do pecado, ou você anda pelo caminho da santificação. O pecado é você praticar aquilo que o inimigo vai ficar feliz. E a santidade é aquilo que agrada a Deus, porque sem santidade ninguém verá Deus. Está lá em Hebreus dizendo, olha, se você não santificar a sua vida, você não verá Deus. O caminho do pecado é terrível, porque ele traz um castigo muito triste, que é a morte. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Olha que caminho terrível. E as pessoas não conseguem enxergar, Júlio, que esse caminho é tão terrível. Olha, primeiro, traz separação entre Deus e o homem. E segundo, tem um castigo terrível, que é a morte. Mas parece que as pessoas estão tampadas e não conseguem enxergar que aquele caminho é terrível. É um caminho de sofrimento com um final terrível, morte. Agora o caminho da santificação, ele é diário. Ninguém entra por esse caminho já perfeito e pronto. Por isso que é o caminho, é um caminhar hoje e amanhã, depois de amanhã. E esse caminho da santificação, ele é tremendo, porque ele me aproxima de Deus. Ele me faz se tornar íntimo de Deus. Me faz conhecer os planos, propósitos, estar sensíveis a eles, daquilo que Deus deseja para a minha vida. Esse é o caminho da santificação. E me faz afastar do pecado. Aquilo que eu cometi como pecado, se hoje eu me santificar mais, aquilo não desejo mais, eu vou me afastando cada vez mais. Então o pecado está ficando lá, e eu aqui na santificação, eu vou caminhando. Olha, o pecado hoje está aqui comigo, mas eu decidi me santificar, me afastar do pecado, me arrepender, confessar diante de Deus. E aí eu começo a dar o primeiro passo para a santificação. O pecado ficou para trás, e aí eu vou andando, e cada dia que vou me santificando, me preparando, buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, ouvindo palavras maravilhosas, lendo livros maravilhosos, eu estou afastando do pecado. Agora, quando eu estou trilhando o caminho do pecado, aí cada dia mais eu estou preso. E são 3 situações que o pecado faz. Tem gente que pensa que eu vou pecar hoje, mas amanhã eu já estou tranquilo. Infelizmente vou te dar uma notícia: o pecado te leva muito mais longe do que você pensa. Você pensa que vou fazer um pecadinho aqui e amanhã eu já volto para cá. Eu recebi um casal aqui no gabinete sexta-feira, não são da Estiva, inclusive moraram em outro país e voltaram para o Brasil. Situação triste desse casal. Por quê? Porque esse casal acabou se envolvendo com um vício. E assim, muito trabalho, e aí vem a oferta, entre aspas, amigos dizendo, olha, faça isso porque vai te ajudar, você vai ficar ligado aí para poder realizar o seu trabalho. Eles, se é só para o trabalho eu vou fazer e eu largo a hora que quero. Quem lembra aqui do testemunho do Arlen Mafre? Eu largo a hora que eu quero, ele falou, não é? Né, Josué? O Josué trouxe ele no culto da Bíblia aqui para dar esse testemunho.
ali na avenida. Ele disse: eu vou começar, mas a hora que eu quiser eu paro. E aí foi parar na sarjeta, na rua. Por quê? Porque o pecado levou ele muito mais longe do que ele pensava que iria. Hoje eu vou ali, mas amanhã não. Mas o terrível do pecado é que ele vai te levando cada vez mais longe. Segundo, que o pecado, ele demora muito mais tempo do que você pensa que ele demoraria na sua vida. Ele vai ficar impregnado em você. E aí você vai passando dia após dia. Pergunta aí para quem está fora do caminho do Senhor: quanto tempo já faz? Então ele te leva mais longe, e o tempo é muito maior do que você pensa que seria. E o terceiro, e muito triste, é que o pecado sempre vai cobrar muito alto de você, mais do que você pensa que pagaria. O pecado destrói vidas, caráter, honra, bens, famílias, dignidade e a sua comunhão com Deus. Ele vai muito além, ele destrói a sua eternidade com Deus. Então, meu irmão, não importa onde você está inserido, seja um ambiente, um território de Deus a sua casa. Não leve o Egito para dentro da tua casa, porque o Egito vai te levar muito mais longe, ele vai demorar muito mais tempo e vai cobrar muito mais caro do que você pensa que poderia pagar. Jacó estava no Egito, mas não deixou de estar com Deus. Jacó estava no Egito, mas glória a Deus, aleluia, o Egito não estava dentro de Jacó. Eles podem acreditar, crer, adorar, praticar culturalmente, fazer o que eles querem, mas aqui dentro tem alguém que tem a presença de Deus. Eu fui transformado por Deus, a minha casa é território de Deus. Traga isso para a tua casa e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua casa e a sua família. Amém? Então não descuide, você pode estar no Egito. Nós estamos inseridos no mundo, não tem como. Ainda não fomos para a cidade santa, né, Alessandro? Ainda não, está morando aqui ainda. Mas dentro da minha casa é Deus que está comigo. Os meus princípios são esses, para que a minha casa seja feliz e abençoada, para que o meu casamento seja feliz e abençoado, para que os meus filhos sejam felizes e abençoados, para que nós possamos viver totalmente o propósito de Deus. Segunda lição é a obediência, fé e renúncia. Porque imagina agora, José, ele é agora o governador do Egito. Olha que posição, uma honra, governador do Egito. Quem nasceu no Egito? Os filhos Manassés e Efraim, que já nasceram no Egito antes de Jacó vir. O texto diz isso, amém? Estão comigo aí? É isso mesmo que diz? Então, antes de Jacó vir, nasceu no Egito Manassés, o primogênito, Efraim, o caçula. E aí José pega os dois meninos, diz: vamos lá ver o vovô, ele não está bem. E eles chegam lá na casa de Jacó, e alguém anuncia: Jacó, seu filho José está aí. E ele trouxe os bacurizinhos aí, trouxe Manassés e trouxe Efraim. Aí, irmã Lourdes, Jacó não estava bem, mas puxou toda a força que tinha, já não enxergava muito bem, a Bíblia diz, e ele busca todas as forças e senta, Ana, na cama. Ele consegue sentar na cama, e ali então manda entrar José e os seus filhos.
E assim que José entra, ele diz assim: olha, José, é o seguinte, a partir de hoje, os filhos que Deus te deu no Egito, antes que eu viesse para cá, não são mais seus, são meus. Imagina agora, você chegando na casa do seu pai e dizer assim: olha, e não é agora como nós, que podíamos estar juntos todos os dias, não, que a gente pode estar, porque é mais pertinho de Iguaçu aqui. Mas imagina agora, você chega lá com o João e com a Alice, aí seu pai diz assim: olha, Beto, a partir de hoje, eles não são mais seus filhos, agora são meus. Você pode ir, porque agora eles são meus filhos. Imagina José recebendo essa notícia do pai: olha, agora os seus filhos são meus. Neto, Carol, agora os seus filhos são meus. O que vier depois, viu, Débora? Aí a gente teria que fazer um pouco mais. O que vier depois, aí são seus. O Josué teria um terceiro, né? Aí tá bom, né, José? O Caetano já viria para você. Mas os dois primeiros, com a Angélica, ficaria com o seu pai, irmão Sebastião. Imagina você receber essa notícia, você vai indo visitar o seu pai, honrando ele, porque não está bem, aí ele diz: olha, a partir de hoje, filhos do Egito, para o apóstolo Paulo, são meus. Daí por diante você faz outros, porque aqui eles são meus. Imagina agora os meninos entrando na história como Manassés e Efraim, que saem do palácio com o pai, como filhos do governador do Egito. É assim que eles saíram. Nós estamos saindo como filhos, herdeiros do governador do Egito, José, o grande José. E agora ele vai chegar lá e se tornar filho do avô Jacó, que está morrendo. E que aonde ele morava foi doado para ele morar, não era dele. Como você receberia essa notícia se você fosse o filho de José? Como você receberia essa notícia, Marcos, se você fosse o José? O que nós aprendemos aqui então é que José honrou, obedeceu, confiou e teve coragem para dizer: os filhos agora são filhos de Jacó. Os meninos tiveram obediência, porque eles poderiam dizer: não, que isso, nós continuamos sendo filho do meu pai. Mas eles foram obedientes, tiveram fé e coragem. Você quer viver uma vida feliz e abençoada, meu irmão? Tenha fé, obedeça a Deus e coragem para renunciar talvez coisas que você acha que são importantes para a sua vida. Você diz: não, eu quero, mas não posso abrir mão disso. Eu quero, mas não posso deixar isso. E Deus nos coloca essa palavra para dizer assim: olha, filhão, tenha coragem comigo, tenha fé, aleluia, tenha obediência, porque eu vou te abençoar. Esta é uma manhã de nós deixarmos algumas coisas para trás. No caso aqui, José tinha os seus filhos, mas para mim e para você, ele não está pedindo o nosso filho, ele está pedindo para que a gente deixe alguma coisa que precisa ficar para trás, e a gente tenha coragem para isso, tenha fé para crer e obedecer, que ele tem um destino melhor para mim e para a tua vida, aleluia. Hoje nós estamos aqui podendo dizer que somos filhos de Deus e o povo dele como Israel, porque iniciou-se ali na casa de Jacó, aonde era um território de Deus, a minha e a sua história. Parece algo simples, mas ali começou a minha e a sua história. Como assim? Quem conhece a história, Israel tinha 12 tribos, certo? É isso, teólogo Milton? Iniciou-se com 12 tribos. As 12 tribos eram o quê? Filhos de Jacó. As 12 tribos, filhos de Jacó.
E quem estão entre as 12 tribos? Manassés e Efraim. Ou seja, a história do povo de Israel está ali na casa de Jacó, obediente, crendo e com coragem para dizer: pode conduzir a nossa vida. Ah, meu irmão, se você entender isso, você vai dar glória a Deus, aleluia, porque nós estamos aqui hoje, porque Jacó entendeu o propósito de Deus, porque José entendeu o propósito de Deus, porque Manassés entendeu o propósito de Deus, porque Efraim entendeu o propósito de Deus, e eles puderam confiar, crendo, obedecendo e com coragem para dizer: Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Tenha coragem para dizer isso hoje. A minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, as mãos que Deus me deu para executar o trabalho, os dons que Ele me capacitou, Senhor, está tudo disponível ao teu propósito. Eu sou capaz de renunciar tudo, porque eu tenho uma fé e coragem para obedecer à tua vontade para a minha vida e para a minha família. Aleluia. E aonde, meus irmãos, tem obediência, aonde tem fé, aonde tem coragem, tem bênção. E eu gostaria de chamar já os ministros para virem aqui à frente. Gostaria de chamar já o ministério de louvor. Por quê? Porque com certeza eles conversaram, puderam trocar experiências, carinho, mas agora chega o momento da bênção. Aleluia. Chegou o momento da bênção agora. Jacó disse assim: traga aqui os meninos. E José então coloca Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, Efraim era o caçula, não é isso? Traz para mim, José, os meninos, porque agora chegou o momento da bênção. José sabia que haveria isso. José já conhecia a história. E então colocam José diante de Jacó, colocam Manassés e Efraim diante de Jacó. Manassés o primogênito, Efraim o caçula. Automaticamente, se Manassés está na mão direita, ele receberia a bênção do primogênito. Efraim à esquerda receberia a bênção do caçula. Jacó inverte as mãos. Aleluia. Talvez você se sinta inferior, ou de que a bênção não é para você, a bênção é para outro, parece que não chega para mim. Pode ficar em pé agora, irmãos. Jacó inverte as mãos porque José colocou Manassés na mão direita, porque ele era o primogênito. No pensamento de José é isso: Manassés vai ser abençoado com a bênção da mão direita do primogênito, e Efraim com a bênção da mão esquerda do caçula. Mas o propósito de Deus não era esse. Jacó já sabia. Jacó inverte as mãos e diz: Efraim, você vai receber a bênção do primogênito. Talvez você se sinta humilhado, achando que não é para você, que nunca você é abençoado. Hoje Deus está mostrando para você que quando Ele tem propósito para a sua vida, a bênção vai chegar. Mas eu sou humilhado no trabalho, sou humilhado no convívio, na escola, parece que sou discriminado. As pessoas olham para mim com um olhar de menosprezo. Deus te colocou aqui hoje, ó, tem mão trocada para você hoje. Ele quer te abençoar hoje. Quantos creem dessa maneira que tem bênção especial para a sua vida? Se Deus tem propósito para a sua vida, José tentou ajeitar, porque ele orou, aí José quis ajeitar de novo, e Jacó disse: não, é assim mesmo, a bênção é para Efraim. Manassés também será abençoado, também será um grande homem, também será o líder de uma tribo, mas a bênção é para Efraim. Aleluia.
A bênção maior é para Efraim. Quantos creem aqui que tem uma bênção maior para a sua vida? Quantos creem que tem uma bênção especial para a sua vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu quero que você acredita mesmo. Sabe por quê? Porque entrou na casa de Jacó, Manassés na frente, Efraim atrás. Mas depois dessa oração, porque culturalmente o primogênito andava na frente daquele que era caçula, mas após a oração, quem sai da frente agora de Jacó não é mais Manassés que está agora conduzindo. Quem está na frente agora é Efraim. Manassés vem atrás. Quantos querem ser aqui abençoados? E agora a partir de hoje você vai andar na frente, porque é Deus que está derramando bênção sobre a sua vida. Se você deseja receber a bênção, pode vir aqui à frente. Eles vão estar impondo as mãos sobre você. Mas creia que aqui há homens de Deus, usados por Deus, num propósito de Deus, para essa manhã, para ser um canal de bênção sobre a sua vida, impetrando aquilo que Jacó fez sobre a vida de Manassés e Efraim. Hoje é o teu dia, hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia da tua vitória. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.